Este podcast é da responsabilidade da Fundação GDA. O que sabem os artistas e o setor cultural sobre fundos europeus? Quais os truques e as dicas que podemos partilhar para alcançar o tão desejado financiamento? Isto não é mais um podcast. São conversas inspiradoras sobre financiamentos europeus com o objetivo de quebrar mitos e passar à ação. O meu nome é Francisco Cipriano e sou o vosso anfitrião. Olá, bem-vindos ao nosso espaço de conversa. Isto não é mais um podcast. E hoje não é mesmo só mais um podcast. Hoje tenho comigo a Sara Machado, que é responsável pela vertente Cultura e News Media do programa Europa Criativa. E, como já devem ter dado por isso, não vamos falar de um projeto em particular, mas vamos falar de um programa. Talvez o programa mais importante no que diz respeito à cultura e à criatividade. Bem-vinda, Sara. Olá, muito bom dia. Obrigado, Francisco, pelo convite. Um prazer estar cá. Olha, talvez começássemos mesmo pelo princípio. Isto é, explicando um pouco o que é que fazem no programa Europa Criativa, em particular no teu desk Europa Criativa em Portugal. Quais é que são as responsabilidades que têm? Como é que é o vosso dia-a-dia? Uma bela questão para começar. Portanto, a Europa Criativa é um programa europeu, portanto é gerido desde Bruxelas. No entanto, para assegurar que há de facto uma articulação, uma proximidade com o setor cultural e criativo de cada país, não é, que faz parte do programa, há uma representação em cada país. Portanto, em Portugal não é exceção. E estamos, eu e a minha colega Susana Costa Pereira, no Centro de Informação Europa Criativa, cuja principal função é de facto apoiar os potenciais candidatos a concorrer a este programa. Portanto, para além de o promover, obviamente, e falar de todas as especialidades e apoio que este programa consagra, o nosso principal mandato é, de facto, fazer este acompanhamento de quem quer concorrer. Ok, que se traduzem? Que se traduz em, desde logo, portanto, enquadrar qual é a linha de financiamento mais adequada, dependendo do projeto, ajudar também no estabelecimento de parcerias, porque é de facto um requisito bastante necessário para algumas linhas de financiamento, resolver dúvidas que normalmente os formulários suscitam, desde logo, não é? Portanto, e fazer tudo isso, tudo que implica apresentar uma candidatura e submetê-la da melhor forma. Portanto, sim, por isso cá está. Muito bem. Eu acho que seria uma pena não aproveitarmos esta oportunidade também para, assim, muito rapidamente e de forma muito sucinta, apresentares o programa. Eu sei que tu és responsável pela vertente cultura. Sim, exato, mas não pelo programa inteiro. Sim, que é bastante substancial, não pelo programa inteiro, mas se calhar se conseguisse, assim, de forma sucinta, dizer o programa faz isto e aquilo, acho que era útil neste momento da nossa conversa. Exato. Sim, vou aproveitar estes meus 15 segundos ou mais. Então, o programa Europa Criativa é o programa de apoio exclusivo ao setor cultural e criativo. E esta palavra exclusiva encerra aqui uma questão muito importante, é que é de facto aquilo que foi desenhado e concebido para apoiar o setor cultural e criativo em específico, mas não é único, felizmente, portanto há a possibilidade de financiar projetos de cariz cultural e criativo noutros programas de financiamento, mas a Europa Criativa, como bem disseste, é aquele que é o mais óbvio, o mais direto, portanto aquele que de facto foi construído para isso. Tem, no fundo, três eixos, três vertentes. Portanto, a vertente média, que é para o cinema e audiovisual, plataformas, conteúdos imersivos, que está com a minha colega Susana Costa Pereira. E depois tem a vertente cultura, que cobre todas as outras expressões culturais e artísticas. Portanto, e aqui encontramos toda uma vasta panóplia, não é? Tanto de áreas, desde as artes performativas, à arquitetura, ao design, à literatura, you name it. E depois temos também a vertente transsectorial, que no fundo é aquela que podemos considerar a gaveta outros, vários, não é? Portanto, gosto disso, outros, vários. Entra muita coisa aqui, desde logo, portanto, os relatórios, os estudos que se fazem, mas para além disso também uma linha de financiamento específica que é a Creative Innovation Lab, que faz o cruzamento entre a vertente cultura e o média. E depois, uma das principais novidades deste novo ciclo do Europa Criativa, ciclo refirma 2021-2027, portanto estes ciclos de 7 anos que duram os programas europeus, e esta novidade é o apoio aos news media, que é média noticiosos, e não confundir com a vertente média, que é o que tem acontecido nos últimos tempos, esta confusão de mídia, news media, mas de facto são coisas bem diferentes. Portanto, o programa tem
teve um aumento substancial de orçamento para este ciclo, portanto, sensivelmente mais do dobro, portanto, o dobro, portanto, 2,4 mil milhões de euros até 2027. E, de facto, o objetivo é realmente apoiar mais entidades do setor cultural e criativo e, lá está, funciona em regime concorrencial. Portanto, todos os países concorrem em pé de igualdade, não há cotas por países. Portanto, aqui é mesmo a questão de concorrer em quantidade e, claro, a quantidade ajuda a qualidade. Qualidade. Neste teu percurso e uma vez que estás exposta a imensas entidades, o que é que achas que é para ti a grande dificuldade? O que é mais difícil para as entidades? Quais são as questões mais frequentes que te colocam? Uma das principais dificuldades passa muito por encontrar parceiros, portanto parceiros, e não me refiro a parceiros cá em Portugal, mas sim parceiros lá fora, portanto nos outros países que fazem parte do programa. Essa é de facto uma das principais dificuldades e obstáculo esse que se agravou durante a pandemia. Portanto, durante a pandemia não foi possível viajar para nenhum lado, portanto estávamos todos bastante circunscritos aqui a Portugal. E de facto foi uma dificuldade, mas não foi só, a pandemia agravou, mas esta dificuldade de facto é reiterada nos últimos anos e continua a ser, portanto, é algo que estamos a tentar trabalhar para ajudar e para, no fundo, para ajudar a estabelecer este requisito, né? Facilitar o surgimento de parcerias. Depois, o grau de complexidade, ou seja, eu costumo dizer que a minha principal função, ou uma das minhas principais funções, é gerir a frustração. Portanto, desde já são programas que têm a sua complexidade e carecem de algum tempo e às vezes é um tempo que muitas estruturas não conseguem dedicar ou têm dificuldade em dedicar, não é? Portanto, e quando normalmente me perguntam, mas quanto tempo é que tempo é que é preciso realmente? E eu digo, olha, a melhor forma de responder a isso é ver os formulários e tirar as ilações por si próprios, não é? Portanto, porque normalmente uma estrutura, eu diria que 95% do nosso tecido cultural não pode dedicar-se 100% a candidaturas, ou seja, vai fazendo candidaturas à medida que faz 31 mil coisas ao mesmo tempo. Portanto, ou se calhar conseguem dedicar-se a uma candidatura 2 semanas antes da deadline, mas não é? Portanto, não muito mais que isso. Portanto, é de facto esta necessidade de consagrar tempo a este tipo de processos, a este tipo de candidaturas e pensar também que é algo que se vai construindo, ou seja, que é de facto algo que se vai conhecendo mais e é preciso realmente estar atento ao que vai surgindo, aos prazos, tanto, e ter isso aí bem mapeado é de facto outra dificuldade que as pessoas normalmente referem, quando se apercebem já é demasiado tarde, não é? Portanto, e ter esta calendarização, este mapeamento é algo que é extremamente aconselhável e que não é fácil. Não é? Porque, uma vez mais, estamos todos embrenhados em mil coisas, portanto, e é fácil as coisas resvalarem, não é? Mas diria que é um bocado, ou seja, a questão das parcerias, a questão do tempo e da complexidade, diria que se calhar são as dificuldades mais sublinhadas. Mais diria. sublinhadas. Sim. Eu neste processo, eu acho que há aqui 2 ou 3 momentos e eu gostava de perceber um bocadinho como é que é o vosso trabalho nestes 2 ou 3 momentos. É na configuração de projeto, isto é, a ideia existe e como é que se acomoda a ideia, como é que se passa a ideia para um formato Europa Criativa, que acho que é uma componente do vosso trabalho. Refiro-me ao alinhamento com os objetivos principais da call, refiro-me ao alinhamento com as prioridades na resposta àquelas questões mais técnicas, não é, que existem. Depois existe outro momento, que é um momento da elaboração, não é? Portanto, alinhámos a ideia e agora estamos a trabalhar e temos aquela dúvida existencial que telefonamos à Sara Machado a correr, o que é isto, não é? Exato. Pronto. Help! Help. Sim. E depois existe ainda outro momento, não é? Que é após o projeto estar awarded, que é a gestão, não é? A gestão do dia-a-dia, como é que resolvo isto, como é que eu faço isto, que é também outro trabalho que vocês fazem. A minha dúvida é como é que vocês gerem isto tudo? Como é que fazem um calendário para acolher o que está a preparar, o que está a concorrer e o que está a gerir? Nós, antes de começarmos este podcast, estava-te a dizer que tenho que comprar um corretor de olheiras, não é? Portanto, passa um bocadinho por aí. Se calhar dormir menos do que deveria. Mas olha, antes de facto, esses são os 3 momentos assim principais, mas eu diria que tudo começa, ou seja, eu diria que este processo começa com
com anunciar as linhas de financiamento, ou seja, promovê-las, não é? Portanto, e de facto é algo que tenho tentado e temos tentado no Desk fazer isto de forma o mais simples e o mais perceptível possível, ou seja, no fundo o que costumo dizer é traduzir o bruxelês, não é? Portanto, e aquela terminologia que é muito comum dos programas europeus para algo que seja tangível, que seja perceptível. Portanto, o nosso trabalho começa desde logo aí, na questão de promover as linhas de financiamento e fazê-las perceptíveis e não demasiado do género, ok, isto não tem qualquer hipótese, não é? Só de as ler. Portanto, isso começa por um lado, começamos por aí, e depois, de facto, o enquadramento é crucial. Ou seja, eu costumo dizer que normalmente as ideias que nos chegam são boas ideias. Portanto, no fundo, há bastante sumo, mas o que é realmente crucial é depois ajustá-las, não é? Àquilo que a COL pretende. E, de facto, e conheces bem esta expressão, não é? Tanto a União Europeia, no fundo, as instituições europeias não apoiam projetos, apoiam, não é? Ou melhor, não apoiam projetos, mas sim projetos, mas apoiam projetos que ajudam a concretizar as suas políticas. Não é bem assim esta frase, mas no fundo é perceber que os projetos estão em prol de algo, exato, não é? Tanto que são as prioridades políticas. E é preciso ter isto sempre em mente, de fazer, no fundo, pensar, pôr-se no lado de lá, não é? Tanto do lado de quem está a avaliar o projeto e de perceber, tanto como é que o meu projeto, de facto, contribui, não é? Tanto para aquilo que a linha de financiamento pretende apoiar. É um bocadinho esta inversão, porque de facto, normalmente, e ainda bem que assim é, achamos que a nossa proposta é a melhor do mundo. Claro. E bem, não é? Portanto, claro, acho que temos que confiar nos nossos projetos e no incríveis que são, e acho que isso é uma premissa e um princípio realmente fundamental. Mas depois também perceber, lá está, o que é que o outro lado quer ler e o que é que o outro lado precisa realmente de constatar na candidatura. Portanto, e fazer essa articulação entre premissas do projeto, guidelines da candidatura ou do programa /call é uma das nossas principais funções. Portanto, assegurar que, no fundo, há ali uma concordância. Não é? Então, eu costumo dizer que acho que dificilmente haverá projetos mais nobres do que, por exemplo, acabar com a fome no mundo, não é? Mas, de facto, não seria um projeto apoiado neste programa, não é? Porque não se encaixa naquilo que o programa pretende. Portanto, é um bocadinho este jogo que temos que ter em conta. Este processo de candidatura, lá está, não é? Tanto tem... O que é muito comum acontecer em Portugal, e imagino que não seja só cá, é tanto haver o interesse, mas depois haver ali realmente aquela coisa de conseguimos, não conseguimos, e há aqui nosso lado também de incentivar e bora lá, isto é possível, não é? Exatamente, isto é possível. E sobretudo, e falo mais sobretudo de entidades ou estruturas que são mais pequenas, ou seja, que não têm tanto traquejo a nível europeu e, claro, precisam aqui de um apoio, e é para isso que nós estamos mesmo. Depois, a parte de acompanhamento, tanto quando o projeto é apoiado, teoricamente o nosso papel, a nossa função acaba a partir do momento em que a candidatura é submetida. Teoricamente. Portanto, esse é o grosso do nosso trabalho, vai até aí, mas claro que depois, apesar de os projetos depois terem um project officer, não é? Tanto um interlocutor do lado da Comissão Europeia, acabamos sempre por, primeiro porque também é da nossa função comunicar os projetos apoiados, não é? E o que é que daí sai, mas de facto é muito comum às vezes resolver problemas questões mais administrativas, o que é preciso entregar, o que é Imagino não é preciso. Que o Covid terá sido uma confusão, não é? De mudança e de tentar ajustar projetos e tudo isso, sim, não é? Eu diria que realmente não tenho a percentagem assim fechada, mas diria que uma percentagem muito significativa tiveram que adiar projetos, claro, tanto empurrá-los para a frente, não é? Tanto porque, de facto, uma grande parte dos projetos Europa Criativa apoiam-se muito na mobilidade, não é? Portanto, circulação, mobilidade, portanto, entre países, portanto, isto de facto foi quase impossível nos últimos 2 anos, não é? Portanto, então, houve projetos que tentaram o melhor que puderam, ou melhor conseguiram passar para digital, mas houve coisas que foi impossível passar, portanto, e o normal foi, e a Comissão foi muito flexível nesse ponto de adiar os projetos, portanto, empurrá-los para a frente, não é? Na expectativa que isto acabasse. Claro, infelizmente parece que está, pelo menos mais sereno por agora. Temos outros problemas já. Exato, sim. Portanto, já.
Olha, eu notei, eu acompanho muito o vosso trabalho Uhum. lá no Desk, não é? Uhum. E eu notei que no última call, na call que era suposto ter de ser em fevereiro, mas acabou por ser Em em maio, maio, 5 de maio. houve uma mudança de paradigma no vosso trabalho muito interessante, que foi pôr as mãos na massa de uma maneira muito eficaz. Ou seja, passámos de uma lógica um bocadinho cá em cima, Uhum. na estratégia e nas prioridades, que vocês são incansáveis, vocês desmultiplicam-se, fazem 500 mil sessões no momento da call, mas senti que houve um upgrade claramente de vamos lá pôr as mãos no formulário. Fala-me Uhum. um bocadinho disso. Então, Francisco, como sabes, eu já fiz muitas candidaturas, não é? Portanto, a programas europeus, a programas nacionais, portanto, já tive muito do lado de lá, por assim dizer, não é? Portanto, de quem concorre. E de facto, e acho que uma altura, acho que foi uma das tuas sessões, e uma altura tu fizeste uma pergunta que me chamou muita atenção, que foi o que é que vocês gostariam? Portanto, isto por causa do Make the Most, lembras daquelas sessões que fiz aqui, Sim, sim. precisamente, e perguntaste o que é que vocês gostariam de ver, que tipo de sessões gostariam de ter? E eu disse, na altura, assim, olha, como fazer uma candidatura sexy? Como escrever de forma sexy? E ficaste assim, olha, assim, para pensar naquilo, hein? Ficaste assim, e realmente essa sugestão. Isso era um bom título para um podcast. Olha, pá, se calhar é um bocadinho in your face, mas sim, mas aquela pergunta foi realmente sentida, ou seja, era uma dificuldade, ou sabes, uma inquietação que eu sempre tive quando fazia candidaturas, e ainda hoje, obviamente, não é? Portanto, no fundo, eu transportei essa pergunta que te fiz para o meu trabalho, ou Ok. seja, e também porque eu não comecei assim há tanto tempo na Europa Criativa, como sabes, mas o tempo que lá estou, percebi de facto que era uma das grandes questões. Ou seja, tinhas perguntado das dificuldades, eu referi-te algumas, mas não referi esta, mas está lá, está latente. Em menor ou maior ou menor escala, dependendo no fundo da experiência de cada estrutura, mas há sempre dúvidas de o que é para responder aqui, o que é que não é, portanto, no fundo, coisas que têm de estar. Um, e foi um bocadinho nessa lógica, tipo, vamos dar aqui um bocadinho mais pôr isto um bocadinho menos abstrato, porque acho que às vezes é disso que se trata, é pôr as coisas de forma mais concreta, não é? Tanto e ver Eu acompanhei exemplos, tanto. alguns e acho que foi muito interessante. Foi Mas mesmo, bem, mesmo muito interessante. folga em saber. Não, sério, sério, sério. Olha, já Uhum. sentes que houve mudanças? Há coisas medíveis, já temos, Há subimos coisa, o nosso ranking, aprovamos mais, temos mais projetos entregues, temos ou... mais projetos entregues, isso sem dúvida, Isso é bom. isso é bom, portanto, e o recorde, agora falaste da última call, o recorde nacional e europeu foi esta última call. Foi incrível, ou seja, incrível, é assim, incrível no sentido de uau, não é? Tanto de realmente constatar, e o que já sabemos, que há de facto uma carência, não é? Tanto de financiamento cá e noutros países, mas também o quão receptivos ou quão motivados as estruturas estão para concorrer. Portanto, foi de facto um número bem avultado, portanto, a rondar as 600 candidaturas, quando o normal são Uau, 400, não é? O normal, fantástico. tipo a média. Portanto, foi de facto aí um crescimento bastante. Se calhar também ajudou algo que nós comunicamos desde o início deste programa, que é um terço do orçamento ia ser investido nos 2 primeiros anos do programa. Portanto, houve ali uma injeção. Um agora ou nunca. Não diria agora nunca, porque o programa continua até 2027, mas de facto havia mais dinheiro nestes 2 primeiros anos por causa da pandemia. No fundo, esse foi o motivo principal. Normalmente não há esta questão de front load, não é? Tanto reforçar o orçamento logo nos primeiros anos, mas aqui houve pelo motivo muito concreto e muito óbvio, que é a questão não é? Dos efeitos da pandemia no setor. Portanto, a nível de rácio de sucesso, continua mais ou menos, ou seja, só temos os resultados ainda de uma call, portanto, mas está na ordem dos 25%, que não é, lá está, o que não é incrível quando comparado com programas operacionais, mas é melhor do que alguns programas mais competitivos, como Horizonte Europa, não é? Depende, ou seja, depende com com o que é que Comparação. estás a comparar, Sim, eu não exatamente. compararia com os programas operacionais, acho que é Exato, outro mundo. é outro universo, de Sim. facto. Mas tipo, é uma pergunta que também, obviamente, não é, que acontece muito, que é qual é o rácio de sucesso, e vai variando muito, ou seja, vai de facto, mas é um programa muito competitivo, portanto há imensa gente a concorrer. Quem são Portanto, os campeões europeus? então, olha, a nível de festival, por exemplo, da vertente média,
na linha de financiamento de festivais, Portugal é um grande campeão, portanto Boa. está em segundo a nível europeu. Portanto, primeiro está a Alemanha, Portugal está logo a seguir. Depois, a nível de, isto é, em todas as linhas de financiamento, quem mais concorre sempre é a Itália. A sério? É incrível, incrível a quantidade de candidaturas que aquele país é capaz de fazer. Portanto, o que depois, obviamente, lá está, não necessariamente a quantidade se repercute na qualidade, logo no rácio de candidaturas aprovadas, mas é sempre surpreendente para mim, cada vez que olho para os gráficos, ver a Itália sempre lá, Incrível. tipo, mais do que a Alemanha e a França juntos. Portanto, enfim, é muito, muito interessante. Mas de facto, ou seja, claro que, portanto, para além desse número de candidaturas, a Alemanha, a França, ou seja, acompanha um bocadinho, ou seja, não é muito diferente se nós olharmos para o nível de industrialização, o nível de economia. E a Eslovénia? Houve uma altura que A estava Eslovénia, muito sim. A Eslovénia é aquela pérola surpreendente, não é? surpreendente, porque é um país de 2 milhões de pessoas e de facto concorre muito também, mas tem rácios de sucesso muito elevados. Portanto, Era a ideia que eu tinha. e continua a ser assim. Portanto, altamente profissionalizado. Gostava de fazer aqui uma mudança para um nível um bocadinho mais técnico, porque é uma pergunta recorrente. São perguntas recorrentes que eu sinto e gostava de ouvir também a tua opinião. E uma prende-se com esta nova geração de projetos, trazer também consigo os chamados temas transversais. Sim, famosos. Sim. Falamos de ambiente e de sustentabilidade, falamos de inclusão social. Uhum. E falamos disto em duas lógicas. Na concepção, e agora vou pôr um bocadinho de parte estes temas enquanto prioridade do programa. Uhum. Vou olhar para eles numa lógica verdadeiramente transversal, isto é, todos temos que fazer Uhum. no momento de candidatura e no momento de implementação. E isto eu sei que está a criar aqui alguma dificuldade. Qual é a pergunta? Era se tu desmistificavas um bocadinho isto, no fundo. Uhum. Então, quem concorre, as estruturas que pensam concorrer às linhas de financiamento da vertente cultura, têm a vida um bocadinho facilitada nesse aspecto. Porque, embora seja obrigatório responder em que medida é que o projeto aborda estas questões, seja a questão da sustentabilidade ambiental, seja a questão da inclusão social, não há pontuação de majoração, como costuma dizer, ou seja, não há pontos que são atribuídos dependendo das respostas, não é? Portanto, não há uma avaliação valorativa, não sei se isto existe, mas enquanto que na vertente média isso existe. Portanto, há ali critérios que têm que ser cumpridos, caso contrário as candidaturas perdem pontos. Portanto, no fundo, o que a vertente cultura pretende promover é, de facto, uma maior conscientização, uma maior sensibilização relativamente a estas questões, e como é que, no fundo, cada estrutura as pode interiorizar, seja na sua prática de trabalho, seja nos projetos. Ok? Portanto, no fundo, é permitir estas abordagens diferentes. Mas, sobretudo, o que se pretende, e eu gostaria mesmo de passar esta mensagem, é o que a Comissão Europeia pretende é interiorizar que nós, enquanto agentes culturais, enquanto artistas, temos de ter estas questões bem presentes. Ok? Tanto no sentido de o que é que eu posso fazer para, no fundo, ter uma pegada ecológica mais menor, no fundo, mais menor não existe, mas uma pegagem ecológica menor, e como é que, no facto, posso ter um trabalho mais inclusivo, ou fazer com que o meu trabalho seja mais inclusivo. E isto pode passar, lá está, o que eu costumo também dizer é que isto pode passar pela temática do projeto e ou pela forma de como se trabalha. Ok, da própria estrutura. Portanto, não há de facto, não é esta questão de tem que responder isto obrigatoriamente. Ok, é olhar para o que é que faz sentido para o meu projeto, o que é que faz sentido para a minha estrutura, portanto, e incluir aqui algumas alterações. No fundo, é pensar o que é que eu já faço e o que é que eu posso melhorar. Ok? É muito importante a mensagem que nos estás a passar. Não, porque o que não se pretende, colocar desta forma, o que não se pretende é homogeneizar, uniformizar projetos. A Comissão não quer, de repente, que todos os projetos sejam exatamente decalcados uns dos outros, ou sejam todos projetos de inclusão social, ou sejam todos projetos relacionados com sustentabilidade ambiental. Não é isso que se pretende. Ok? Daí esta questão de não haver pontuação associada, no fundo, direta, não é? Como há no média. O que quer, no fundo, o que pretende é que, no fundo, tenhamos esta consciência, esta sensibilidade, porque, no fundo, lá está, a União Europeia tem esta ambição, não é? Tanto de ser carbon neutral, não é? Até 2050 e, no fundo,
é o que é que o setor pode ajudar, não é? Quase como uma obrigação, no fundo, não é? Sim, Como, ou seja, é pôr-nos um bocadinho também a fazer parte desta, não é? Tanto deste objetivo macro, não é? Sim, Tanto, esta tua clarificação é mesmo muito importante, porque eu sinto que às vezes as entidades não compreendem esta mensagem e acham, mas eu sou sou um projeto cultural, porque é que eu vou ter que responder a uma questão ambiental? Quer dizer, como um ser humano, não é? O ser humano sim, também tem esse cuidado, não é? sim, exato, ou seja, acho que nós como cidadãos também temos a nossa quarta parte da Responsabilidade. responsabilidade, não é? Portanto, no fundo é passar isso um bocadinho ao nosso trabalho. Exato. Não é? Portanto, mas eu percebo a tua questão, ainda bem que a fizeste, e tem gerado de facto muitas dúvidas de o que é que eu posso por aqui, tipo, o meu projeto é sobre criação artística, e é tipo, sim, mas se calhar na criação artística podes, por exemplo, dizer que vais reutilizar os figurinos, por exemplo, não é? Portanto, ou vais fazer uma circulação mais pensada, mais estruturada, não é? Uma circulação transnacional, em vez de ser um one gig, não é? Tanto como, O vai e vem, não vai e é? vem, Uhum. mas fazê-la de forma mais otimizada, ou seja, há várias formas de abordar Comprar isto. local, não é? Para não haver Comprar transportes. local, produzir, imaginem produzir os cenários no local, por Exato. exemplo, portanto, o que também, lá está, fomenta também a economia local, ou seja, há várias formas, isto não há É um mindset. Eu acho que isto é mais um mindset, sim, é não um é? paradigma que temos que não é, ir encaixando, não é? Portanto, e é mesmo isso, ir encaixando, portanto, e há felizmente, embora, lá está, ainda haja estamos no início, não é? Tanto mesmo a nível de estudos, mas já há alguns muito interessantes que nos ajudam a inspirar-nos, a ter alguns exemplos, hum, algumas ferramentas, não é? Tanto para medir aquela questão da pegada, ou seja, ou seja, não há uma total ausência ou total obscuridade relativamente a isto. Ok. Há muito para fazer, muito mesmo, mas já há algumas diretrizes, algumas guidelines para ajudar aqui no processo. Boa. Não, é uma mensagem fundamental, eu acho. Outro tema quente. Programa em cofinanciamento. Sim. Também é um bocadinho um handicap para as instituições, e sinto que também aí há algum desconhecimento. Uhum. Dá-nos duas ou três tips para ultrapassar Sim, isto. sim, sim, não. Hot issue, sim. De facto, é um programa que pretende, no fundo, a Europa Criativa pretende complementar o que existe a nível nacional. Ou seja, no fundo, o financiamento que existe a nível nacional não pretende substituir. Portanto, e ancora-se muito na lógica lá está, de cofinanciamento, no sentido em que as estruturas que concorrem têm de sempre contribuir com alguma coisa, ok? Portanto, tem de cobrir sempre uma parte que vai variando, a percentagem, não é? Tanto de autofinanciamento, mas pode ser coberta por receitas geradas pelo projeto, as horas de trabalho que se imputam ao projeto, portanto, há ali várias formas de cobrir isto, para além de que as percentagens de cofinanciamento aumentaram bastante, não é? Portanto, neste ciclo atual, já com este propósito de permitir que mais estruturas não tenham, ou seja, no fundo, consigam cobrir este autofinanciamento e não seja um obstáculo. Para além disso, na vertente cultura, minha colega Susana Costa Pereira começou este trabalho em 2018 e continua, no fundo, continua a haver receptividade por parte da DG Artes de fazer, no fundo, de lançar um apoio que se chama Apoio Complementar Europa Criativa, que é mesmo o que o nome indica, ou seja, no fundo é um apoio que se dá aos projetos que já foram apoiados, não é? Que já foram aprovados e selecionados pela Europa Criativa e fazer, no fundo, ajudar ali na E é parte exclusivo, só podem concorrer só, os que ganharam a Europa exatamente, Criativa. exatamente. Não é um concurso, portanto, não é? Ou seja, no fundo, quem apresenta Isso é muito importante, não é bem um concurso, não é não um é? É um concurso. passaporte para. Exatamente. Ou seja, o objetivo, até agora, felizmente, e acho que não estou a dizer nada errado, até agora foi sempre todas as entidades que apresentaram candidatura, assim é que é, foram apoiados. Ou seja, no fundo, a validação, ou seja, a seleção já está feita, já Uhum. foi feita pela Europa Criativa. Líder e parceiro. Líder parceiro dos projetos de cooperação e líder das plataformas, e agora estamos a tentar incluir mais outras linhas de financiamento aí. Mas isso é muito importante. Sim. E de facto, e tens toda a razão, Francisco, isto tudo do DG Artes, e nós não, ou seja, não o promovemos assim, falamos que obviamente existe e agora a DG Artes acabou de, não é, publicar a declaração anual e claro que fizemos um lembrete de ok, isto continua a existir, mas é algo que vamos negociando ano a ano, não é? Uhum. Portanto, então
espero que lance aqui também, aproveito o repto ao que é das artes, e tem havido uma imensa excelente trabalho, receptividade, sim, uma sim, imensa sim. receptividade por parte das artes, a qual agradecemos desde já, porque é de facto muito importante para as estruturas que ponderam concorrer ter esta possibilidade, não é? Portanto, de complementar esta percentagem de autofinanciamento com este apoio das artes. Sim. Não, é uma mensagem excelente, eles estão a fazer um trabalho extraordinário. De facto, de facto. Perceberam, no fundo, houve aqui uma percepção, um entendimento de que, lá está, portanto, os programas europeus permitem, no fundo, às estruturas ganhar uma escala, não é? Portanto, aqui ter outro tipo de visibilidade também, ir construindo outras formas de financiamento, porque é de facto alguma mensagem que pontualmente que vamos ouvindo na questão da necessidade de diversificar fontes de financiamento. E o E, esforço de portanto, internacionalização e também. o esforço de internacionalização, sem dúvida, que lá está, que é algo que não podemos pensar como algo tanto imediato ou que vai ter logo, não é, de fundo, repercussão imediata, não, é algo que se vai construindo e, no fundo, os programas europeus ajudam bastante, ou podem ajudar muito nisso, a alavancar a internacionalização. Olha, nós começámos por aí, não é? Começámos justamente pela alguma fragilidade do tecido cultural e das estruturas que são pequenas, e com o vosso trabalho vão entrando a pouco e pouco neste domínio, mas eu continuo a achar e continuo a sentir que há uma certa, costumo dizer isto, mas uma espécie de uma falta de pré-organização Uhum, interna antes de nos lançarmos para um projeto. E agora, quando digo projeto, nem falo só da Europa Criativa, falo uhum, até de outros instrumentos de financiamento menos robustos. Isto é, quando eu às vezes falo com entidades, as ideias, como tu disseste, e muito bem, existem, boas, mas depois não há atividades, não há projeto, não há orçamento, não há. Ou seja, navegas assim um bocadinho à distância no mar muito revolto. uhum. Como é que tu sentes isto? Ou como é que tu achas que se podia de alguma maneira inverter este processo que está um bocadinho aquém daquilo que é o processo de candidatura? Uma das coisas que acho que ajuda é ter, lá está, ir comunicando de forma mais frequente e mais regular, e isto é uma chamada, é uma espécie de mensagem para mim e para mim, portanto, enquanto desk, de comunicar resultados. Ou seja, eu acho que ajuda a perceber o que é que isto significa, o que é que isto representa, não é, de programas europeus, projetos europeus, quando de facto temos nomes e temos exemplos em cima da mesa, não é? Portanto, e quando sabemos que lá está, que afinal não é só para as grandes estruturas, porque há muito esta imagem ainda, há muito este mito, como eu lhe chamo, portanto, mas os dados comprovam precisamente o contrário, são sobretudo as associações culturais pequenas, portanto, micro e pequenas que concorrem, até porque grande parte do nosso tecido são, de facto, efetivamente associações culturais pequenas, mas ajuda de facto que as pessoas tenham conhecimento que se aquela associação consegue, porque é que não hei de conseguir? Ou seja, e ter esta, no fundo, ir apercebendo que não, lá está, que não é assim tão impossível, não é? Como há um bocadinho esta ideia. Portanto, há de facto aqui uma relutância por achar logo no início que não é possível. Portanto, e diria, no fundo, ir ao encontro da tua pergunta, como é que isto se pode, não é, portanto, organizar? Eu acho que é fundamental e as pessoas que vão às minhas sessões e que participam nas minhas sessões estão fartas de me ouvir falar da questão do mapeamento, ou seja, ter uma percepção clara do que existe a nível nacional, obviamente, primeiro, não, eu diria que Claro, primeiro nacional, não é? claro. Portanto, e depois, não é? Tanto e de forma paralela o europeu barra internacional. Porque caso não tenhamos isto mais ou menos claro na nossa cabeça, é difícil uma pessoa responder de forma eficaz aos concursos, porque não vamos ter tempo de os preparar. Quando nos dermos conta já é demasiado tarde e tanto. Estás a dizer isso, desculpa interromper-te, Não, mas não, estás a dizer tranquilo. isso, mas é tão verdade, porque quando alguém ou uma entidade fala comigo e diz, e acontece muito aqui nas consultas que eu faço Sim, na dedicadas GDA. aqui na GDA, Uhum, as pessoas vêm ter comigo com um projeto e dizem como é que eu financio este projeto, qual é o caminho, e eu digo sempre, olha, vamos recuar 3 passinhos uhum, e eu vou-lhe em 5 minutos explicar o mapa geral, não é? Que opções é que temos? uhum. Todas. E depois vamos afunilar em relação ao seu projeto. E às vezes as pessoas saem daqui, não resolvi o problema delas, Claro, claro. ou elas vêm com uma ideia errada perante o programa que acham que vão utilizar, porque de facto desconhecem totalmente, como estás a dizer, o tal mapeamento geral. Sim, sim, e eu percebo que dá, ou seja, percebo que isso às vezes não é fácil, não é? Tanto porque
Alguns programas, lá está, há financiamentos mais estáveis, como é o caso da Fundação GDA, da DG Artes, mas depois há outros que são on-off, como costumam dizer, portanto, começam e acabam. Portanto, e às vezes não é muito fácil keep track, não é? Ter este seguimento, ter esta atualização constante dos fundos. Eu percebo que não é uma tarefa realmente, lá está, assim, demasiado simples, mas acho que é muito necessária. Sim, Facto, e também se prende portanto, com a sua natureza, não é? Porque há entidades, vou dizer ao contrário, artistas individuais, não é? uhum, Que a partir do momento em que lê o programa desistem logo porque acham que isto não é para mim, porque eu não sou coletivo, não é? uhum, Quando na verdade existe no programa opções, e não falo no single sim, person, que acho que é muito complicado para quem nunca fez, porque é um processo longo, mas existem imensos sub-calls, sim, não é? sim, Que estão abertas para artistas desde que nós tenhamos a tal percepção do mapeamento onde procurar informação. claro, claro. E agora um exemplo saiu há meia dúzia de dias, que é o novo iPortunes, não é? Sim, o Culture Moves Europe. Sim, Culture a Moves Europe, cultura move a Europa, sim, que em é uma, que é, português. Sim, que é uma ideia muito boa que pode responder a muitas, sim. muitas, muitas questões. No fundo, esse Culture Moves Europe é o que pretende ser, para já a ambição, eu acho que é um mote bastante curioso, a ambição é ser uma espécie de Erasmus na cultura. Portanto, no fundo, é o tal passo atrás que tu falas, é permitir a artistas, agentes, fazer todo este lado de profissionalização, seja ir lá fora fazer um curso, ou fazer um curso no sentido de workshop, uma conferência, ou até fazer uma viagem de prospecção de potenciais coprodutores, residências artísticas, no fundo, que permita lá está, ir alargando a sua rede de contactos, ir, no fundo, percebendo, não é, tanto que possíveis parceiros lá está, existem ou podem ser, que parcerias é que podem ser encetadas e possivelmente no futuro, não é, concorrer às tais linhas de financiamento, se quiserem, não é? Claro. Portanto, se isto se justificar e se fizer sentido. Mas de facto há esta, lá está, as linhas de financiamento estão muito pensadas, como bem disseste, para entidades coletivas, mas depois há esta camada que eu costumo dizer que são os apoios em segunda escala ou ao segundo nível, que vêm no fundo dos projetos apoiados, não é? Que lançam muitas convocatórias para E que residências, para isso é fundamental conhecer claro, o todo o todo, também, não é? sim. Que por acaso acho que nesse aspecto, e pensando, ou seja, isto pensando sempre que isto é um working, é algo sempre em construção, para nós também, não é? Tanto o que é que ainda falta fazer e Vai uma ser a das... próxima pergunta, o que é que ainda falta fazer? Não, por exemplo, eu adoro, eu gosto muito de fazer sessões de informação, gosto mesmo, portanto, acho que há sempre perguntas que me deixam um bocadinho, bem pensado. E uma delas, que é ótimo, não é? Sermos confrontados com algo que, não tinha pensado nisso. E uma dessas perguntas foi bem no meu início deste trabalho, e me perguntava, mas onde é que eu posso ter essas oportunidades para artistas e agentes num só sítio? Não é? Tanto as oportunidades que saem dos projetos Europa Criativa, sejam eles quais forem, não é? E onde é que eu vejo isso? E eu fiquei assim, realmente, porque de facto, lá está, por mais que nós tentemos, nós, DESC, disseminar essas oportunidades, nós seguimos mais os nossos projetos portugueses e algumas plataformas, algumas redes, mas não seguimos os 650 projetos que são apoiados nos projetos de cooperação, não é? Portanto, e eu fiquei tipo, realmente um sítio onde estão todas as oportunidades seria incrível, não é? Tanto, mas de facto, que eu saiba, ainda não existe. Ou seja, temos, claro, aqueles sítios obrigatórios para pesquisar informação, seja o On The Move, seja as páginas dos desks, não é? Tanto as redes sociais do Europa Criativa, mas de facto acho que lá está, do wishful thinking, ou seja, algo que eu gostaria de que surgisse no futuro, seria algo, assim, um sítio onde pudesse estar tipo um lab, mas é impressão, Em versão Europa. a impressão Europa, exatamente. Olha, o que é que dirias assim a uma entidade que nunca pensou muito nisto, mas que quer começar? Qual era o conselho que darias para o primeiro passo? Isso vai soar um bocado suspeita, mas venham falar connosco. Sabes que eu digo isso muitas vezes. Eu digo isso muitas vezes. É para Porque as isso que pessoas nos pagam. têm muito esta ideia. Há um desk em Lisboa, estão lá umas pessoas sentadas, não é? Mas quem são essas Sim, pessoas? exato. E eu faço sempre o trabalho ao contrário. Calma, não estão lá umas pessoas. É a Sara e a Susana. Vão lá falar com elas porque elas atendem-vos. Não, mas por acaso é uma das coisas que nós fazemos muito também, porque não é, esta lógica de
falar, portanto, a Europa Criativa é aquele mais óbvio, mas há outros programas e pomos sempre nas nossas apresentações os contactos dos outros programas, porque à semelhança que estamos nós, depois também está o Manuel Fernandes, também está a Luísa Proença, também está dos outros programas. E um bocadinho, lá está, para associar caras, não é? Tanto, e não são... De facto, é isso, o nosso, é que é a mesma mensagem, nós somos pagos para isto, ou seja, é o nosso trabalho. E de facto, a piada que eu costumo fazer no sentido que acho que tem a sua graça, é que há um programa europeu, que é o CERV, que é Citizens Equality, Rights and Values, que a entidade que está a representar em Portugal é a PJ. E as pessoas ficam um bocadinho tipo, tenho que falar com a PJ. Sim, mas não faz mal. Mas não faz mal. Mas há sempre um bocadinho. Mas sim, mas ajuda a ter nomes, não é? Ter nomes, ter caras e realmente este primeiro obstáculo de tenho que falar com aquelas pessoas. Sim, é para isso que elas Pois, estão. mas eu também acho que as pessoas são influenciadas por uma espécie de inacessibilidade que encontram na administração pública, sem Sim. crítica, porque é assim que funciona, não? Pronto, e cada vez mais porque há o e-mail e há o chat e não sei o quê. Mas de facto, e são influenciadas por isso e portanto criam uma barreira natural, que é não irem falar convosco, mas eu sei que vocês estão lá para atender estas pessoas. Portanto... Na verdade, os desks, ou seja, foi uma obrigatoriedade que cada Estado-membro, cada país, quando o programa foi implementado, tinha que ter um desk, obrigatoriamente. Ou seja, é mesmo já com esta necessidade, com esta obrigatoriedade, e com esta obrigatoriedade o que se pretendia é haver esta proximidade com o setor, o mais possível. E digo isto o mais possível porque nós somos duas pessoas. Portanto, não é... A certa altura estamos dizendo, bem, se calhar convinha ter mais malta. Mas pronto, é o que fazemos o melhor que conseguimos, Melhor não é? conseguem, claro, e fazem muito bem, que eu conheço muito bem o vosso trabalho. Obrigado, Francisco. Olha, tínhamos aqui pano para mangas, não é? Falaríamos aqui a manhã toda sobre estes temas e sobre outros que nos iriam ocorrer, como a questão sensível da comunicação. Fica para uma próxima conversa. Sim, é complexo, sim. Mas não te queria deixar ir embora sem que se quiseres, é claro, que nos digas quais é que são qual é que é o programa das festas para os próximos dias, se tens sessões, se queres aproveitar para divulgar. Nos próximos, ou seja, agora estamos a falar em julho, portanto, agora agosto está aí, o meu querido mês de agosto está mesmo aí à porta, portanto, vamos ter aqui um momento mais de pausa, mas logo no início, em setembro, voltamos às sessões informativas e em outubro voltamos aos workshops, hands-on, em princípio, portanto, isto vai depender muito da calendarização das calls. Que se espera para? Que se espera para outubro, novembro, portanto, mais novembro, na verdade. Portanto, está aí à porta e no fundo a mensagem é os concursos vão aí, estão a chegar, portanto, preparem-se no sentido que é possível ir preparando e não esperar que a call abra, no sentido de ter acesso. É tão verdade o que estás a dizer. mas de facto, a questão é que a Europa Criativa tem uma vantagem relativamente a outros programas, é que as linhas de financiamento não se alteram. Portanto, no fundo, há um esqueleto, não é? Há uma estrutura que se repete ano após ano. Portanto, e por mais, podem haver uma outra afinação, mas, não é? Está nos formulários, mas é muito, muito semelhante. Portanto, é possível... No excuses. Não. Sim, ou seja, claro que podemos sempre arranjar as desculpas, mas essa não é. Portanto, essa de, tenho que esperar porque os formulários são diferentes. Não é verdade. E as escolas realmente repetem-se. Portanto, em setembro... de facto, em setembro, outubro, portanto, tem início este Culture Moves Europe, que falamos, não é? Cultura Move Europa para artistas e agentes culturais, ok? Portanto, isto para bolsas de pequena duração. E em outubro, novembro, as calls, portanto, as linhas de financiamento, projetos de cooperação, a circulação de obras literárias. Para o ano, portanto, abrem outro tipo de candidaturas, como as plataformas, redes, que essas são bastante, lá está, requerem aqui bastante preparação, portanto, quem pretende concorrer não é todo descabido começar, entretanto. E depois há todo um conjunto de calls novas, como por exemplo, calls de apoio à Ucrânia, não é ou seja, o que eu quero dizer é calls para projetos que incluam estruturas, entidades ucranianas. Mas é uma call separada, será uma call separada? Exatamente, que também está previsto ser lançada agora, nesta altura. Portanto, agora quando falo em agora, é esta próxima leva, não é? Portanto, outubro, novembro.
Portanto, lá está, o programa dura 7 anos, já, portanto, não é, que é o que duram estes ciclos, e embora tenha uma estrutura que se repita, obviamente que vai auscultando, não é? Portanto, as necessidades e as mutações do próprio setor e da própria sociedade e do mundo. Portanto, obviamente, o nosso grande frente, não ia dizer frente de batalha, mas é terrível Não esta fica nada expressão, bem. não? Não. No fundo, o nosso o que está agora a acontecer da guerra da Ucrânia está aí, infelizmente, parece que está para durar, e é de facto uma linha de financiamento que é para no fundo, fortalecer as ligações tanto dos países europeus com o setor cultural e criativo ucraniano. Portanto, é algo novo, portanto, e que no fundo vem, não é, tanto desta necessidade que surgiu agora à conta da guerra. Portanto, isto é algo que vai também acontecer. Portanto, não percam os próximos episódios. Tá bem. Sim. Sara, olha, muito obrigado. Foi Nada. tão bom ter-te aqui. Acho que nos passaste tantas informações e é por causa disto que o nosso espaço de conversa se chama Isto Não É Mais Um Podcast, não é? Não é só mais um podcast, é algo que nós queremos fazer para ajudar as pessoas a concorrer mais, a fazer mais projetos, a ter mais informação. Portanto, faz parte um pouco do pacote de trabalho. Nós só temos a agradecer, Francisco. É ótimo. Como costumo dizer, não precisamos de concorrer tanto como a Itália, acho que não é preciso, mas lá está, a quantidade ajuda a qualidade. Sim. Ok, muito obrigado. Obrigado eu. Até breve. Obrigado por estarem desse lado e até uma próxima conversa. Prometemos continuar a dar informações sobre financiamentos europeus para a arte, cultura e criatividade e a partilhar convosco mais projetos inspiradores. Este podcast é uma iniciativa da Fundação GDA no âmbito da formação e desenvolvimento. Estamos juntos, no mesmo palco.